Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de agricultura geral e vamos falar um pouco sobre o sistema de plantio direto. Eu não sei se vocês se lembram, né, que isso já tem um tempo, mas lá no nosso último módulo a gente falou sobre preparo convencional do solo. Nós falamos, né, principalmente sobre as operações de aração e gradagem, de preparo primário, preparo secundário, e ao final nós falamos que essas mesmas operações, elas apresentam alguns efeitos positivos, perdão, alguns efeitos negativos sobre o solo, principalmente sobre a estrutura do solo, sobre a agregação. E foi com base nisso que surgiu, né, ou em decorrência disso, que surgiu o sistema de plantio direto, que nós vamos ver, né, no decorrer dessa nossa aula, que é um sistema de plantio onde não ocorrem essas operações de aração e gradagem, tá bom? É por isso que a gente chama de plantio direto. Você planta diretamente ali sobre os resíduos da cultura anterior. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, para a gente, né, recordar lá, o preparo excessivo do solo, o que que ele vai causar? O que que é eu ficar arando o meu solo todo ano, ficar gradeando o meu solo todo ano? O que que causa, né, de efeito negativo? São várias coisas, pessoal. São várias coisas. São um conjunto, né, de efeitos negativos e que levam à degradação do seu solo. E o que a gente observa é o seguinte: em áreas que você fica arando e gradeando todo ano, arando e gradeando todo ano, se observa um decréscimo na produtividade. Então a gente precisa fazer algo em relação a isso. Ali, pessoal, vamos dar uma olhada, ó, o que que o preparo excessivo do solo causa? Ó, causa aquele pé de grade que a gente falou bastante, tá? Causa perdas de matéria orgânica, que é um componente essencial do sistema produtivo e, principalmente, aumenta a erosão do solo. O preparo, né, a aração e a gradagem está diretamente relacionada com a erosão, com a perda de solo, com esse solo da superfície rico em nutrientes, com aquele adubo que você colocou sendo levado pela enxurrada, tá bom? Então, a gente, né, a gente tinha aqui no Brasil, depois de anos e anos de aração, de áreas com aração e gradagem, o que a gente observava, e ainda observa em algumas áreas, são processos erosivos, conforme vocês podem observar aqui, muito acentuados, pessoal. Muito solo sendo levado embora pela erosão, tá? E isso, pessoal, representa prejuízo. Essa água que está escorrendo aqui nessa lavoura, pessoal, ela está levando partículas de solo, ela está levando matéria orgânica e ela está levando os nutrientes que a sua planta poderia estar absorvendo, os nutrientes que você adicionou via adubação. Então, a erosão é uma coisa que a gente precisa evitar, né, a todo custo. E o plantio direto vai nos ajudar nisso, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, pessoal. Essa água que está escoando aí na superfície está levando embora os nutrientes que a sua planta precisa, tá? Uma chuva caiu aí, ó, e nessa enxurrada, tá? Nessa enxurrada que vai parar lá no rio, vai assorear o rio, e que é um problema ambiental grave também, nessa enxurrada estão indo os nutrientes. E isso é um prejuízo muito grande, um problema ambiental seríssimo. Você está degradando o seu solo e, além disso, está tendo prejuízo.
e que está estritamente relacionado com arar e gradear todo ano a sua área, tá bom? Então, erosão é um problema muito grave que deve ser evitado a todo custo. Como que surgiu o plantio direto aqui no Brasil, né? O Brasil é um dos países pioneiros, pessoal, nesse novo modelo aí de manejo de solo, que é o plantio direto. Na verdade, né, por que que a gente ara e gradeia o solo? Nós, aqui no Brasil, principalmente no período, né, em que a agricultura estava sendo implantada numa escala maior e se desenvolvendo, nós copiávamos várias técnicas dos Estados Unidos e da Europa. Uma das técnicas que a gente copiou foi a questão do preparo do solo, a aração e a gradagem. Só que por que o pessoal lá nos Estados Unidos e na Europa, eles têm que arar e gradear o solo? Lá eles não têm escolha, eles têm que arar e gradear na maioria das situações. Porque o solo, pessoal, no momento que eles vão plantar, no início da estação mais quente, o solo ainda está congelado por baixo, tá? O solo ainda está congelado por baixo. Então, eles têm que fazer essa inversão da leiva, lembrem-se lá, de preparo primário do solo, eles têm que fazer essa inversão da leiva para proporcionar que esse solo descongele, que ele aumente a sua atividade biológica e que aquele ambiente, né, seja mais favorável ao desenvolvimento da semente, tá bom? Então lá, pessoal, eles têm um motivo muito forte para arar e gradear. Já aqui no Brasil, vocês acham que o solo está congelando, mesmo que no sul, mesmo no sul que tem temperaturas mais baixas? Não, pelo contrário, né? Se a gente for pegar na nossa região aqui, o solo está quase derretendo, de tão quente que é. O solo chega a 50 graus, 55 graus, se ele tiver descoberto. Então não faz muito sentido. E considerando todos aqueles efeitos negativos lá que a gente já falou, essa questão de arar e gradear, ela foi sendo gradativamente substituída por algumas alternativas aí de manejo, principalmente plantio direto. E além disso, pessoal, além, né, dessa questão aí do solo congelar, que a gente não tem no Brasil, o alto potencial erosivo que as chuvas daqui têm, você tem chuva muito forte, muito concentrada, então a chuva cai, se o solo não tiver protegido, se a estrutura dele não tiver boa, chuva vai levar tudo embora. Então nós temos chuvas aqui com alto potencial erosivo, e isso resultou, né, uma degradação em áreas enormes aí, principalmente no Paraná, tá? Tínhamos lá áreas altamente produtivas, mas que em decorrência dessa sucessiva aração e gradagem e chuvas torrenciais, boa parte dessas áreas foram degradadas, perdeu-se muito solo para erosão, chegando até a inviabilizar a agricultura em algumas regiões do sul do país, tá bom? E foi nesse contexto que surgiu essa alternativa chamada plantio direto, né? Os próprios produtores concluíram que era impossível a agricultura seguir utilizando esse mesmo pacote tecnológico que envolve aração e gradagem, que é lá para os Estados Unidos e Europa. Tá? Observem aí mais uma fotografia de um processo erosivo bastante drástico, né? Quase que leva a planta embora, tá bom? E aí surgiu o sistema de plantio direto. O que é o sistema de plantio direto, pessoal? É a técnica de cultivo em que o plantio ele é efetuado sem as etapas de preparo convencional, que geralmente é aração e a gradagem. Então, você vai plantar, você vai semear sem realizar aração e gradagem, sem realizar nenhum revolvimento do solo, beleza? Além, né, pessoal, do não revolvimento, o plantio direto tem mais dois pilares.
Tem mais dois pilares. Então, o primeiro pilar aqui, que é muito importante, é o não revolvimento, mas nós temos aqui mais dois: a rotação de culturas, tá bom? E a cobertura do solo. A cobertura do solo. Então, o que quer dizer? Além de não revolver o solo, pessoal, você tem que garantir que o seu solo esteja sempre coberto por palha. E quem vai te ajudar nisso é a rotação de culturas. É você utilizar, né, planta de cobertura na entre-safra. É você mesmo durante a safra alternar de um ano para o outro, não ficar plantando só soja atrás de soja, tá bom? Para garantir que o seu solo esteja coberto com palha durante todo o ano, ok? Então, o que é o plantio direto? O que você precisa, né? Quais são os pilares? Não revolvimento, ausência de aeração e gradagem, manter o solo coberto o ano inteiro e fazer o que a gente chama de rotação de culturas, tá bom? Então, vamos falar um pouco mais disso. Aqui nós temos algumas ilustrações, né, desse plantio direto sobre a palha, tá? Prática largamente utilizada já no país, inclusive aqui na nossa região, beleza? Esse plantio aí direto sobre a palha, sem aração, sem agradagem. Aqui nós temos mais um exemplo. O que isso funciona, pessoal? Nós temos, né, implementos adaptados, né, que fazem, que abrem, né, um pequeno sulco no solo, que fazem um risco no solo, e é no fundo desse sulco que a semente vai ser depositada, tá bom? E aí, nessa mesma operação, já é realizada a adubação de plantio, e aí você tem, né, esse implemento já consegue chegar à terra em cima daquela semente. Essas rodas que ele tem aqui ao final já conseguem ir chegando terra nessa semente. Vocês viram vários dessas plantadeiras, semeadeiras lá na Agro Rosário, tá bom? Para plantio direto, ok? E o plantio direto, além de tudo, pessoal, proporcionou que cenas como essa fossem possíveis, né? E que contribuíram muito para o Brasil atingir o nível de produtividade que ele tem hoje. O que a gente está vendo aqui, pessoal? Eles estão colhendo aqui nessa primeira fileira aqui, né, de colheitadeiras, e estão semeando logo em seguida. Então, você tem uma frente aqui de colheita e logo em seguida você já está aqui semeando, muito provavelmente, o seu cultivo de entre-safra, a sua planta de cobertura, que são imprescindíveis para a sua rotação. Então, tudo isso só foi possível graças a um plantio direto. Porque imagine, se fosse no sistema convencional, você ia colher aqui, né? Você ia estar colhendo aqui, aí você ia ter que arar, gradear, para depois semear, tá? Não ia possibilitar isso que a gente está observando aqui, né? Quase não existe intervalo entre a colheita e a semeadura de uma nova cultura. Então, isso é uma intensificação sustentável da produção, que é o que a gente busca dentro da agricultura. Beleza? Aí eu retomo novamente aqui os tripés do plantio direto, que é bastante importante. Não revolvimento, rotação de culturas e cobertura do solo. Vamos ver aqui de forma mais detalhada por que o não revolvimento, por que o fato de eu não arar e gradear é bom para o meu solo. Primeiro, né, isso já é de certa forma intuitivo, de acordo com os efeitos do preparo que a gente viu, você vai reduzir a erosão.
Além disso, pessoal, desculpa. Além disso, além de reduzir a erosão, que é muito importante, o que é um ótimo efeito, você vai ter menores perdas de matéria orgânica. A sua matéria orgânica ela vai permanecer ali protegida no interior dos agregados. Você não vai ter problema com pé de grade. Lembram lá do pé de grade? Se aqui você não está gradeando, você não vai ter esse problema. Só que você pode ter, né, quando você não conduz o seu sistema de plantio direto, observando esse tripé, né, observando o que sustenta o bom plantio direto, você pode ter problema de compactação superficial, tá bom? Mas são casos raros e, novamente, se você tem não revolvimento, rotação de culturas e solo coberto, tá? Solo 100% coberto, com muita palha, você não vai ter problemas com compactação superficial, tá bom? E, obviamente, controlar o seu tráfego, né? Não ficar entrando na área sem motivo e sem racionalizar isso. Quais são os efeitos, então, desse outro tripé, que é a rotação de culturas? O primeiro é que você forma palha, né? A partir do momento que você diversifica o seu ambiente produtivo, que na mesma área você planta soja na safra, mas aí depois você planta braquiária na entre-safra, ou crotalária, ou sorgo, e aí depois na outra safra você planta milho, e na entre-safra seguinte você planta alguma outra planta de cobertura, você vai estar favorecendo, né, a formação de palhada, que é imprescindível para o plantio direto, né, que o seu solo esteja coberto por resíduos e que vai proteger o seu solo, né, de muita coisa. Então, pessoal, essa rotação, além de tudo, é uma diversificação na sua fonte de renda. Você não está trabalhando sempre com a mesma cultura. Vai aumentar a ciclagem de nutrientes, que acontece muitas vezes que você pode trabalhar com plantas com diferentes sistemas radiculares, né, que conseguem resgatar alguns nutrientes que estavam em camadas mais profundas. E isso é muito importante. Aumentar os teores de matéria orgânica, além de quebrar o ciclo de pragas. Esse é um efeito ótimo, né? Existem pragas que são mais especialistas, que só se alimentam de determinadas plantas ou de determinada estrutura da planta. Se não tem essa planta na área, se você está rotacionando, está mudando, essa praga vai acabar morrendo, vai acabar interrompendo o seu ciclo. E isso é muito importante também. E por último, né, já falamos dos benefícios do não revolvimento, dos benefícios da rotação de culturas, e qual a importância em manter esse solo coberto por palha, então, que é um dos tripés do plantio direto. Primeiro, você vai reduzir o impacto das gotas de chuva. Pessoal, quando a chuva, reparem para você ver, né? Reparem para vocês verem quando voltar a chover, se Deus quiser, em alguns dias, quando uma gota de água bate diretamente num solo que não tem nada em cima, que não tem grama, que não tem palha, que não tem nada, que não tem mato, quando ela bate diretamente, a força com que ela atinge esse solo. E no momento que ela atinge, esse impacto, pessoal, já consegue desagregar, né, já consegue liberar uma quantidade considerável de solo, e se você tiver escoamento superficial, se você tiver enxurrada, vai levar esse solo embora, vai ter processo erosivo, tá bom? Diminui o escoamento superficial, além de aumentar a infiltração da água. A gente quer, pessoal, que a água da chuva ela infiltre, tá? A gente precisa que a água infiltre, não que ela escorra. A gente quer que ela infiltre. E a palha ajuda a gente nisso. O solo coberto ajuda a gente nisso. Protege o solo também da ação direta dos raios solares. Eu estava até falando com vocês, né? Em alguns dias, o solo aqui no oeste da Bahia, por exemplo, alcança mais de 50 graus. Se ele está coberto,
se ele está coberto, esses extremos de temperatura serão menores. O solo vai sofrer menos com essas temperaturas altíssimas em decorrência da incidência solar, tá bom? Além de aumentar os teores de matéria orgânica, componente chave dessa intensificação sustentável da agricultura que a gente está falando e de aumentar a atividade biológica no solo, além também de controlar as plantas daninhas. O que acontece, pessoal? Se o seu solo está coberto por palha, né, se ele está completamente coberto por palha, as grande parte das plantas daninhas, elas não conseguem emergir, elas não vão sair. E esse é um ótimo efeito, né, que a gente obtém mantendo o solo coberto, tá bom? Aí diminui competição com a sua cultura, diminui os gastos com herbicida, beleza, pessoal? No plantio direto, tá no plantio direto, você vai ter essa entrada de palha, tá bom? Essa palhada aqui. E além disso, como você não tem revolvimento, a sua matéria orgânica vai ficar lá protegida no agregado, tá bom? Então, o que acontece? Você tem mais matéria orgânica entrando, que é a palha, e você tem menos matéria orgânica saindo, porque aqui já está lá no solo, ela permanece lá. Você não está revolvendo e favorecendo a decomposição desse material. Ao final, você vai ter um balanço positivo nisso tudo. Porque se a entrada está aumentando na forma de resíduos, na forma de restos de cultura, e as saídas estão diminuindo, você está mantendo essa matéria orgânica lá protegida, você tem um balanço positivo, a sua matéria orgânica aumenta, tá bom? Então, esse aumento no teor de matéria orgânica, que é um resultado do não revolvimento, da rotação de culturas e de manter o solo coberto, tem um papel muito importante para aumentar a produtividade das áreas, para diminuir a necessidade ou as doses de adubo, para diminuir a susceptibilidade a veranicos, para aumentar a atividade biológica e para aumentar a sua produtividade, tá bom? Nós vamos falar muito de matéria orgânica, estamos falando muito de matéria orgânica nessa aula, e na próxima, que é sobre sistemas integrados, beleza? Então, no solo com preparo convencional, geralmente a gente observa isso, né? Um solo com pouca vida, um solo, né? Observem aqui embaixo, onde a gota de chuva incide diretamente e causa erosão desse solo, causa liberação e posterior arraste dessas partículas. Já no meu solo sob plantio direto, pessoal, observem a diferença. Eu tenho palha sobre o solo, eu tenho mais matéria orgânica, eu tenho vida aqui no meu solo, né? Eu tenho atividade biológica, eu tenho um sistema radicular mais profundo, e é isso que a gente precisa, pessoal, para aumentar a nossa produtividade, para essa intensificação sustentável na agricultura. Quais são os requisitos para a gente implantar o sistema de plantio direto? Vocês devem estar pensando o seguinte: uai, professor, mas o sistema de plantio direto é tão bom, por que todo mundo, então, não adota? Ah, eu conheço um cara que ainda está arando e gradeando o solo. Aqui na Bahia ainda é muito frequente, tá? Existem alguns requisitos, pessoal. A gente precisa, primeiro, de qualificação e treinamento da mão de obra. Você vai ter um sistema mais complexo, com mais componentes. Imagina, tem gente que todo ano só planta soja, 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 soja. É um sistema extremamente simplificado. Aqui não, nós estamos falando de mais componentes, de soja, milheto, milho, crotalária, de você ir alternando isso, tá bom? Então, qualificação é muito importante. Você precisa, né, antes da implantação, de eliminar qualquer camada compactada
que exista no seu solo. Vamos supor que você tem lá, que você ficou arando e gradeando durante muito tempo, que você tem um pé de grade. Antes de começar o plantio direto, você tem que eliminar esse pé de grade. E aí, como que a gente elimina um pé de grade? Lembrem-se lá da última aula, faz uma subsolagem ou então uma escarificação, a depender da posição do seu pé de grade, tá bom? Você tem que corrigir a acidez também, antes de iniciar, fazer uma boa calagem, tá? Antes de iniciar o plantio direto, e muito planejamento, pessoal. Muito planejamento. Você vai trabalhar, né, num sistema com mais componentes, que vai exigir mais investimento, muito provavelmente, principalmente no início, tá bom? Mas os resultados são excepcionais. Após consolidado, né, isso vai demorar 5, 10 anos, a depender da forma como você conduz, tá? Os benefícios são inúmeros, inclusive financeiros, tá bom? Pessoal, então era isso. Agora vamos ler o material teórico. Eu vou colocar mais uns videozinhos lá para ilustrar isso, fazer atividade e partir para o próximo tópico de sistemas integrados, tá bom? Então, novamente, leiam lá com bastante atenção o material teórico e um abraço a todos. Obrigado.